E aí, pessoal, começando o segundo exercício, a gente vai começar com eletromagnetismo, certo? Então, vamos ver a parte de eletromagnetismo. Então, para não perder tempo, eu já coloquei aqui qual a definição de eletromagnetismo. É a parte da física que estuda os fenômenos magnéticos, certo? Originados de correntes elétricas e as suas consequências. Então, nós vamos imaginar um ímã dessa forma aqui, tá certo? Então, ele vai estar separado no centro, dividindo isso aqui em dois polos. Nós vamos chamar de polo norte e polo sul, tá certo? Vamos dividir esse ímã em dois polos. O que acontece? Se eu tenho dois ímãs, polo sul, polo norte, se eu aproximo um segundo ímã dele, polo norte, polo sul, ou o contrário, tá certo? Se eu aproximo dois polos iguais, eu estou aproximando norte com norte, ou se eu aproximasse sul com sul, vai existir aqui uma força de repulsão. Veja que esse ímã aqui ele está se afastando. Se eu fizer a mesma coisa, ó, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte. Se eu inverto e aproximo esse ímã do outro, vai haver aqui, ó, que você está vendo, uma aproximação, a força de atração. Então, isso quer dizer o quê? Deixa eu colocar aqui para você entender. Polos iguais, força de repulsão. Polos diferentes, força de atração. É isso que vai acontecer com dois ímãs. Mas vamos supor aqui que eu pego um ímã qualquer, certo? Polo norte, polo sul. Se eu quebrar esse ímã na metade, eu vou ficar com dois pedaços de ímã. Se eu dividir esses dois ímãs em mais dois, o que é que vai acontecer aqui? Eu peguei um ímã grande, dividi em dois. A partir do momento que eu divido, ele vai ter uma separação de polos. Vai continuar com polo norte e polo sul. Eu peguei esses dois ímãs e dividi em mais dois cada um. Vai continuar a mesma coisa. Ele vai continuar com os dois polos, polo norte e polo sul. Se eu continuar dividindo, vai continuar acontecendo a mesma coisa. Então, quando você divide o ímã em vários outros pedaços, isso quer dizer que ele vai continuar formando polo norte e polo sul. Você não vai quebrar um ímã no meio e ele vai ficar uma parte só polo norte e a outra parte só polo sul. Então ele vai continuar se dividindo em dois polos. Então você pode pegar um ímã, transformar em vários outros ímãs, que ele vai dividir sempre os polos. A questão do ímã, ele é conhecido desde a antiguidade, porque os povos antigos já conheciam, já tinham eles chamavam de um tipo de pedra que tinha essa condição de atrair outros objetos. Existia essa condição de atrair outros objetos. E com isso, eles notaram que se dividia em dois polos, polo norte e polo sul. E a partir daí, quando eles começaram a fazer suas viagens, as grandes viagens que eles faziam, geralmente viagens marítimas, ou viagens pelo deserto, como eles faziam, eles sempre se guiavam por esse tipo de pedra, né, que hoje a gente conhece como ímã, que indicava qual polo, se era polo norte ou polo sul, sempre
quando ele colocava sobre o centro de gravidade, vamos supor aqui, o centro de gravidade aqui, então esse ímã ele ia indicar por quê? Ia existir a força de atração ou de repulsão e ele sabia qual polo ele estava, como era que ele estava se guiando, certo? Então, tem alguns objetos feitos de metais, né? Geralmente você pega uma chave de fenda, vai colocar um parafuso, não sei se vocês já notaram que esse parafuso, você atrai ele com a chave de fenda, ou você muitas vezes, quem trabalha com costura, pega uma tesoura, a tesoura vai atrair um alfinete, uma agulha, uma coisa assim. Então são objetos que têm essa propriedade do ímã, né? Essa propriedade de atração ou de repulsão do ímã, e acontece isso. Então quando você tem um ímã qualquer, se eu dividir ele aqui no polo norte e polo sul, tá certo? Veja o que é que acontece. As linhas, elas saem do polo norte para o polo sul. Então a indicação delas é isso aqui, do polo norte para o polo sul. Por todas as linhas que você vai ter aqui, vai sair do polo norte e vai chegar aqui no polo sul. Então vai acontecer isso aí, são chamadas de vetor, isso aqui é chamado de vetor de indução magnética. Na próxima aula eu vou trazer para vocês mostrar para vocês como isso acontece com a tesoura, com a chave de fenda, certo? E um bonequinho que eu tenho ali, que ele tem duas garrafinhas, um é leite e outro é cachaça, e quando você bota leite, ele vai se afastando. Quando você bota cachaça, ele vai segura a garrafinha. Então isso ali nada mais é do que um ímã que foi colocado na cabecinha do boneco, e dentro da garrafinha, no caso, vai ter uma com polo norte e outra com polo sul. Então quando você aproxima uma, a questão vai haver a repulsão. Quando aproxima a outra, o que acontece é a atração. Ok? Então essas são chamadas de vetor de indução magnética, e tudo isso aqui é chamado de campo magnético. Isso aqui o nome que a gente chama é campo magnético. É isso que acontece. Tá certo? Tem o que a gente chama de ímã permanente e ímã compulsório. O ímã permanente, eu citei o exemplo agora para vocês da tesoura. Então, se eu aproximar a tesoura de alguns alfinetes ou de uma agulha, ela tem aquela força de atração e vai continuar sempre fazendo aquilo ali. Se eu aproximo um ímã, por exemplo, de um prego, então no momento que eu tirar esse prego do ímã, ele vai perder essa força magnética. Então é o que a gente chama de ímã permanente e ímã transitório. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que é que a gente vai ter. O campo magnético criado por cargas elétricas. Então vou deixar isso aqui para a gente ver na próxima aula. Certo? Que a gente já entra aqui com a questão de algumas questões. Vamos só fazer aqui a classificação. Deixa eu apagar essa tela, vocês dão uma pausa aí, copiam. Classificação das substâncias magnéticas. Classificação das substâncias magnéticas. Como é que a gente classifica? Na próxima aula a gente vê
a questão de já trabalhando com energia. Primeiro, elas são chamadas de substâncias ferromagnéticas. Onde é que a gente classifica como substâncias ferromagnéticas? Então, são aquelas cujos ímãs elementares se orientam facilmente quando submetidos à ação de um campo magnético. São aquelas, vou voltar, são aquelas cujos ímãs elementares se orientam facilmente quando submetidos à ação de um campo magnético. Qual o exemplo que a gente pode dar? Por exemplo, o ferro é chamada de substância ferromagnética, o níquel, geralmente utilizado para fazer moedas, o níquel. Uma outra substância também é o cobalto. O cobalto também funciona como substância ferromagnética. Depois eu vou ter as substâncias paramagnéticas. Substâncias paramagnéticas. Quais são as substâncias que são chamadas paramagnéticas? São aquelas cujos ímãs elementares não se orientam facilmente. Então, na primeira, nas ferromagnéticas, elas se orientam com facilidade. Nas paramagnéticas, elas não se orientam com essa facilidade. Então, elas só vão acontecer isso, só vão se orientar se houver a ação de um campo magnético. Então, o que é que a gente pode chamar como paramagnéticas? A platina, o plástico, a madeira são consideradas substâncias paramagnéticas. Então, só vai existir uma orientação se houver a ação de um campo magnético. E depois nós vamos ter as substâncias, por último aqui, as substâncias diamagnéticas. Diamagnéticas, o acento é aqui. Veja só, substância ferromagnética, o que é que acontece com elas? Elas possuem ímãs elementares, né? E se orientam facilmente. As paramagnéticas, elas não possuem ímãs elementares, certo? E por isso elas não se orientam com facilidade. E as diamagnéticas são aquelas cujos ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor indução. Eu mostrei neste instante o vetor indução. Lembra que ele sai do polo norte para o polo sul, né, dos vetores. O vetor indução sai do polo norte para o polo sul, né, fazendo essa linha aqui. Certo? Então, no caso das diamagnéticas, elas se orientam sempre em sentido contrário. Então, vamos supor, eu coloco o ímã no polo norte e vai haver o quê? Uma repulsão, porque ela vai encontrar o polo norte da outra. Se eu colocar o polo sul, também vai haver uma repulsão, porque ela vai orientar o polo sul da outra. Então, o que acontece é no sentido contrário desse vetor de indução. Então, o que é que nós temos aí? Como substâncias, temos o cobre, temos o ouro, certo? São substâncias que são chamadas diamagnéticas. Tem a prata, tem o chumbo. Essas são consideradas substâncias diamagnéticas, ou seja, elas sempre se orientam em sentido contrário. Você pode notar que se você pegar um ímã e aproximar de qualquer objeto desse aqui, não vai haver atração. Se você pega um ímã, aproxima do ferro, aproxima do níquel, aproxima do cobalto,
vai haver sempre uma atração. Veja aqui, eu vou colocar aqui. Atração. Atração. E aqui vai ser, não vai haver repulsão, mas não, a repulsão que existe por causa do vetor, né? Eu vou colocar repulsão, mas não existe a repulsão porque ela não atrai. Então não atrai esse objeto aqui. E essa aqui é que não vai existir nem atração e nem repulsão. Certo? As paramagnéticas não existe nem atração nem repulsão. Na magnética existe a força de atração e na diamagnética existe uma força, mesmo a gente colocando repulsão, como ele vai orientar de um para o outro, então norte vai chegar para o norte daqui, sul vai chegar para o sul daqui, então não vai existir a repulsão, mas os polos eles vão ser iguais. Então nesse caso, essas substâncias elas não saem do lugar, não vai haver atração nenhuma quando você aproxima um ímã sobre uma substância dessa. Ok? Aí pronto, eu falei dos ímãs permanentes e dos ímãs transitórios, né? Os permanentes quando sempre continuam a ter aquela força de atração com alguns objetos, e os transitórios quando acontece o quê? Quando acontece de você aproxima de um objeto e esse objeto, ele, no momento que você tira ele do ímã, ele perde a noção de polos. Ele não vai ter polos, então ele continua sem estar eletromagnetizado. Ok? Então pronto, a gente fica com o campo magnético criado por corrente elétrica, a gente vê na próxima aula. Temos aí umas formulazinhas já para trabalhar com eles, certo? E por hoje a gente para aqui. Certo? Então na próxima aula, ainda essa semana, né, a gente continua esse assunto. Então por enquanto posso pegar algumas questões daqui e já montar um material para vocês, para a gente trabalhar como a gente trabalhou no primeiro exercício, né? Vocês fazendo algumas questões e eu fazendo outras questões. Ok? Então, até a próxima aula. Próxima aula a gente continua esse assunto aí.